Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Luan Álvaro e sou especialista no desenvolvimento de aplicações web. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo super divertido porque a gente vai montar um back-end rapidamente. Então a gente vai trabalhar com autenticação e eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer uma autenticação via server-side, então do lado do servidor no Next.js com o Supabase. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui agora e eu tenho certeza que vocês vão curtir, beleza? Então, eu vou entrar aqui na minha conta do Supabase, tá, galera? Vocês vão fazer a conta de vocês aí, é bem tranquilo. Eu tenho bastante projeto aqui, mas a gente vai criar um novo projeto juntos. Então aqui na minha organização eu já vou chamar aqui o nome do nosso projeto, eu vou chamar ele de garagem, deixa eu ver se eu tenho esse nome disponível, tá tudo ok. Galera, a gente vai precisar criar uma senha para o nosso database, então vamos definir uma senha que ele já traz uma senha pra gente aqui. Eu vou copiar essa senha e antes da gente prosseguir, para que a gente não esqueça, eu já vou abrir aqui o meu projeto, que aí eu nem apresentei o projeto para vocês, né? Vamos dar uma olhadinha, é esse carinha aqui que a gente vai utilizar. Então a gente já tem um dashboard e a gente já tem uma tela de login que eu já peguei aqui da GZap, galera. Então se você perceber aqui, ó, app.gzap é o projeto que é uma API de WhatsApp. Então eu peguei essa telinha aqui e trouxe pra gente de boilerplate para a gente fazer essa configuração, beleza? Então eu vou entrar aqui no meu projeto, vou criar um arquivo, já tem aqui um arquivo .env.local, que eu tava na outra gravação, tá? Do outro vídeo aí do canal. Eu vou criar então aqui, ó, galera, um novo arquivo, né? O .env.local. E aí a gente vai salvar já esse database password aqui para que a gente não esqueça, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, de Supabase DB password. E aí vou salvar a senha ali da minha aplicação, beleza? Do banco de dados da minha aplicação. Aí, galera, aqui a gente pode selecionar a região. Como os projetos que eu particularmente faço, normalmente tem um público brasileiro, eu gosto de selecionar a região aqui da América do Sul, porque fica mais próximo os servidores, a conexão fica um pouco mais rápida ali, né? Esse delay da comunicação. Então eu vou clicar aqui para criar um novo projeto e a gente vai perceber que é muito rápido. Ele vai levar cerca de 1 a 2 minutinhos para a gente já ter todo o setup preparado e a gente poder utilizar tudo que o Supabase oferece. Então a gente já vai voltar aqui para o nosso projeto e começar a configurar também a autenticação por parte do servidor. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar as dependências do Supabase, que vai nos ajudar a gerenciar a autenticação. Então eu vou digitar aqui, ó, npm install, e aí eu vou passar @supabase/supabase-js. Então essa é a primeira biblioteca que a gente vai instalar. A segunda é @supabase/SSR, que quer dizer Server Side Rendering, que é justamente o que a gente quer fazer, criar uma autenticação do lado do servidor. Então a gente vai instalar essas duas dependências aqui e a gente vai precisar configurar também duas variáveis de ambiente, que são as variáveis de ambiente que o próprio Supabase nos fornece. Então a gente vai entrar aqui, ó, no .env.local e essas duas variáveis elas terão que estar disponíveis do lado do client. Então a gente utiliza o next_public para colocar essas variáveis ali pra gente, tá? Então a primeira é o next_public Supabase URL, o Copilot inclusive já me sugeriu ali, é exatamente isso que eu preciso. E a outra é o next_public Supabase AnonKey, que é o token de autenticação basicamente ali público para nossa aplicação se comunicar com segurança com o Supabase, tá? Então essas duas informações, pessoal, nós vamos encontrar aqui no painel do Supabase, tá? Então aqui, ó, clicando em Connect, ele já traz pra gente algumas coisinhas, mas eu tenho que vir aqui, ó. Só que na realidade a gente vai achar aqui, ó, em Project Settings, a gente tem aqui a referência, mas se eu clicar aqui em API, eu tenho a URL da minha API, então a gente já pode colar aqui, ó, o valor da URL da nossa API. E eu tenho também aqui, ó, a nossa Anon, que é a public que eu falei para vocês. Então eu vou copiar essa minha chave e colocar ela aqui também na minha env.local. Salvei e aí a gente já tem as variáveis que a gente precisa configuradas. Pessoal, agora dando continuidade na configuração do nosso Supabase, eu vou criar aqui, ó, dentro de Source, uma pasta chamada Models, que vai armazenar ali os módulos da nossa aplicação
e nesse caso eu quero o módulo do Supabase. Então eu vou criar aqui um supabase.ts e aqui dentro a gente vai criar o nosso client que a gente vai poder utilizar do lado do servidor. Então para isso a gente vai começar importando algumas tipagens e as bibliotecas que a gente acabou de instalar, beleza? Então eu vou começar importando aqui um type, né, um tipo chamado getServerSideProps context. Então eu quero esse cara aqui de baixo do Next. Outra coisa que eu quero importar também, aí já é do Supabase, então from Supabase SSR, então arroba esse carinha aqui daqui. Então do Supabase SSR eu quero importar um cara chamado Create Server Client e quero também um Serialize Cookie Header. Então é exatamente isso que eu quero importar. E aí nós vamos criar uma função chamada Create Client, tá, galera? Essa função ela vai receber aqui, ó, uma requisição e uma resposta, beleza? E o tipo dela é justamente esse tipo aqui, ó, de getServerSideProps context que a gente importou ali do Next. E aí, galera, dentro dessa função Create Client, nós vamos ter isso aqui. Luan, de onde é que você tirou isso? Galera, eu tirei do tutorial que a gente tem aqui no Supabase, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Então eu estou utilizando isso aqui de guia para a gente fazer essa integração, tá? Ele cria basicamente um Supabase Client, né, utilizando as variáveis de ambiente que a gente configurou anteriormente, e aqui ele pega um terceiro parâmetro para poder trabalhar com os cookies, porque é dessa forma que o Next.js e o Supabase conseguem trabalhar para fazer essa autenticação do lado do servidor. Então ele gerencia os cookies para ter essa autenticação funcionando, beleza? Então isso aqui também vai estar na descrição para vocês copiarem e colarem, o projetinho também vai estar aqui na descrição, tá, galera? Então com esse client criado, a gente já consegue fazer operações do lado do servidor ali no getServerSide, tá? Então a gente vai partir agora para o login, para o registro e para a autenticação propriamente dita. Galera, mas antes da gente partir para o registro propriamente dito, a gente vai fazer uma pequena alteração, que é o seguinte: essa função Create Client, eu vou chamar ela de Create Supabase Server Client. E eu vou criar uma segunda função que basicamente vai ser a de componente. Então ela tem uma função chamada Create Component Client, que basicamente vai criar um browser client que a gente vai importar aqui do SSR também. Então, vamos lá. Agora a gente tem duas funções, uma Create Server Side Client, que a gente vai utilizar do lado do servidor, e outra que a gente vai utilizar do lado do front-end, tá? Que basicamente a gente vai chamar dentro dos componentes. Então agora sim a gente pode voltar aqui, ó, na nossa tela de registro, onde tem aqui já as nossas funções de cadastro e de login, e a gente vai simplesmente fazer essa integração com o Supabase e ver se está tudo funcionando. Pessoal, o projetinho que eu criei aqui com vocês, ele já está funcionando aqui o nosso formulário. Então se eu clicar aqui em acessar ou registrar, ele já traz pra gente aqui as informações que foram digitadas. Então basicamente o que a gente vai fazer é configurar a nossa função de registro ali, tá? Então ela é muito simples. No nosso registro aqui, o que eu vou fazer é criar uma constante para receber a resposta do nosso evento, né? Então eu vou chamar de response, na real eu vou chamar de created account, e aí isso aqui vai utilizar aquele componente do Supabase. Então a gente vai utilizar o Supabase que a gente precisa importar. Então import create component client do Supabase, e aí eu vou criar aqui, ó, uma constante chamada Supabase com create component client, tá? Então basicamente é isso que a gente vai ter aqui. Daí com esse Supabase configurado, a gente pode simplesmente utilizar ele aqui na função de registro. Ele está reclamando aqui, ó, do await, mas a gente já vai passar aqui, ó, que a gente quer o auth, e no auth a gente quer o sign up, e basicamente é essa função que a gente vai fazer o registro da nova conta. A gente precisa passar um objeto aqui para dentro dela, eu preciso passar o meu e-mail e o meu password, e basicamente a gente pode dar um console.log aqui nesse Create Account. Pessoal, se a gente vier aqui no nosso Supabase em autenticação providers, aqui em e-mail a gente pode habilitar ou não a confirmação de e-mail. Então, nesse primeiro momento, a gente pode simplesmente desabilitar essa confirmação de e-mail e salvar aqui, ou ter outras configurações sobre a autenticação, e a gente pode gerenciar usuários aqui dentro do Supabase também, tá? Então ele tem essa integração aqui via dashboard. O que a gente vai fazer aqui basicamente é dar um console.log, então a gente vai testar, né? E-mail, eu vou chamar aqui meu e-mail luan@teste.com. A minha senha vai ser 1234 Luan. Vou clicar aqui, ó, para acessar. A gente não comprou acessar, né? Vou clicar para registrar.
Ele trouxe aqui, ó, uma informação pra gente, trouxe um data aqui, trouxe uma session e trouxe um usuário. Então, deu certo a criação do nosso usuário. Vamos ver se realmente deu certo aqui no Supabase. Ó lá. Então já deu certo, tá aqui, ó, luan@teste.com. Então, em teoria, a gente já está autenticado. O que é que eu vou fazer aqui simplesmente? Configurar também o login. Então, vamos ver se o login está funcionando, que é no handle submit. A gente vai simplesmente, ó, criar uma constante para logged user. Vai ser um await supabase.alf.signin with, aqui, ó, with password. É isso mesmo que a gente precisa. Então a gente vai passar aqui, ó, dentro um objeto também. Esse objeto tem as mesmas propriedades: e-mail, form.email e password. A gente vai dar um console.log nesse loged user aqui. Vamos ver o que ele traz. Mas na sequência a gente já faz o redirect para o dashboard, tá? Então, voltando aqui, eu vou clicar em acessar. Ele me trouxe um data e ele me trouxe o user e a session, da mesma forma que ele trouxe ali no registro. Porém, ele não trouxe nenhum erro. Então, eu vou verificar esses erros, tá? Então, vamos lá, o data, vou pegar o data, vou pegar o meu erro. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se tiver erro, ele vai barrar aqui, tá? Então, ele vai me dar um alerta. Não foi possível fazer login. E aí, ele me dá um console.log do meu erro e retorne para não avançar. Se não, a gente vai configurar aqui uma router, tá? Então eu vou pegar const router igual use router do next e a gente vai simplesmente redirecionar o nosso usuário aqui, ó, para a tela do dashboard. Então return router.push e aí eu vou jogar ele pro dashboard com o meu login sendo realizado com sucesso, tá? Então vamos lá fazer o login. E-mail luan@teste, aqui é o luan@teste.com, sem 1234, vou clicar em login e estamos dentro do dashboard. Porém, a gente estava dentro do dashboard mesmo antes, né? A gente tem que fazer a verificação aqui da nossa autenticação e a gente vai fazer isso com o server-side, né? Então a gente vai entrar aqui dentro do dashboard, a gente vai criar aqui então, ó, export const get, ó, ele até sugeriu o Copilot aqui pra gente, get server-side props, que basicamente é a função do Next.js que nos permite criar uma interação ali do lado do servidor. Então aqui basicamente eu vou fazer o retorno das props vazias, que é o que ele pede, e eu vou dar um console.log aqui, pessoal, server-side, e aí só para a gente ver se realmente a gente tem algo funcionando dentro do server-side. Então, ó, atualizando a página, a gente consegue ver o console.log aqui, isso quer dizer que a gente está do lado do servidor, e aí o que eu vou fazer é importar agora aquele client, então o create client do server, né, que a gente acabou de criar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Pessoal, então a gente vai criar aqui, ó, o nosso client do Supabase no server. Então a gente vai importar aquele create Supabase server client que a gente criou. E aqui, ó, do get server side props, a gente tem um contexto que a gente está recebendo. Esse contexto, dentro dele nós temos a requisição e a resposta. E nós vamos passar esse contexto para dentro do Create Server Side Client para que ele consiga gerenciar os cookies, beleza? Então simplesmente a gente vai passar o nosso contexto aqui e aí a gente já consegue trabalhar com o nosso Supabase, que o que a gente quer fazer é verificar se esse usuário está logado, se tem uma sessão ativa dele, e tendo essa sessão ativa, a gente deixa ele prosseguir para o dashboard ou joga ele para fora, para a página de login, beleza? Então para a gente fazer isso é bem tranquilo. A gente pode simplesmente pegar aqui, ó, do Supabase, então eu vou utilizar um await supabase.alf.getUser. Então aqui a gente vai dar um console nesse meu user e aí vamos ver o que acontece se a gente atualizar a página aqui, ó, então, da nossa aplicação. E olha que a gente trouxe aqui já o nosso usuário. Então é muito simples, do lado do servidor a gente já consegue verificar as informações do nosso usuário ali e a gente pode simplesmente fazer uma verificação. Perceba que ele está trazendo aqui para mim uma data e um erro, então eu posso simplesmente desestruturar isso aqui, trazer o data e o erro. Aqui eu posso renomear para user e aí basicamente eu vou fazer o seguinte, ó, se tiver erro ou não tiver usuário, perfeito, a gente vai dar um return redirect, perfeito, para a destination raiz, que no caso é a nossa tela de login. Então a gente salvando aqui, basicamente a gente já tem uma tela autenticada aqui do lado do servidor. Então atualizando aqui a gente vai conseguir ver. Eu vou dar um logout aqui, ó, então eu vou fazer esse botão de logout funcionar aqui no nosso client. Eu vou utilizar também agora o nosso const supabase, que é basicamente o que a gente fez aqui, ó, na index. Eu já vou trazer aqui, ó, para cá, e aí eu
vou importar também o Create Client e eu vou simplesmente dar um await supabase.alf.signout. Tá aqui, ó. É uma promise, tá certinho, perfeito. Então se eu clicar aqui, ó, para sair, a gente não tem mais essa autenticação. Eu vou colocar também aqui um router, então const router igual use router do next, e aí simplesmente eu vou dar um return router.push. Então clicando em sair, voltamos para a tela de login, e se eu acessar o nosso dashboard aqui, ele vai me jogar automaticamente para a tela de login. Então ele não deixa eu chegar jamais naquela tela de dashboard, porque ela está passando por uma verificação de autenticação. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo. Tamo aí a todo vapor, postando bastante conteúdo para vocês. Recentemente postamos um conteúdo aí do AppWrite, que é algo parecido com o Supabase, mas o Supabase é sem igual, sem comparação. É muito bom trabalhar com eles. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente vai se falando. Deixa um like, comenta e eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Fui!